Olá, sejam bem-vindos à preleção do Centro Espírita da Consolação. Falaremos hoje do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos. O tema de hoje se chama Atire a primeira pedra, referentes aos itens 11 a 13 deste capítulo 10. Mas antes de iniciarmos nossa preleção, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos, nesse momento, agradecer pela oportunidade de estarmos todos aqui reencarnados, com a chance do desenvolvimento, do aprimoramento do nosso espírito, com a proteção, amparo, sustentação dos nossos mentores e os da guarda. Agradecemos muito também ao Mestre Jesus pelo seu Evangelho e que esse momento seja um momento de paz, de amor, de luz e de reflexão para todos nós. Graças a Deus. Vamos começar lendo passagens do Evangelho de Mateus e do Evangelho de João. O item 11 diz uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 2, que diz assim: Não julgueis a fim de não seres julgados, porquanto sereis julgados conforme houveres julgado os outros, e empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Nessa passagem do Evangelho de Mateus, Jesus nos convida a não vibrarmos de forma negativa, julgando e condenando os outros. Se de repente alguém cometeu erros, falhas, terão que responder por tudo isso. Não cabe a nós julgarmos. Geralmente nós somos muito severos com as falhas dos outros e condescendente com as nossas, né? Nós sempre arrumamos desculpas e também nós geralmente gostamos de querer corrigir os outros antes de corrigir a nós mesmos. E isso é demonstração de orgulho, de vaidade, é falta de caridade. E antes de julgarmos alguém, precisamos verificar se nós já eliminamos aquele defeito que nós estamos enxergando no outro em nós mesmos. A passagem do Evangelho de João, do capítulo 8, versículos de 3 a 11, corresponde ao item 12 desse capítulo 10. Esta passagem é a passagem da mulher adúltera, né? Passagem muito famosa que diz assim: Então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério, e colocando-a em pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isto para o tentarem e terem de que acusar. Jesus, porém, abaixando-se, começou a escrever na terra com o dedo. Como continuasse a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo falar daquele modo, se retiraram um após os outros, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? E ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te de futuro e não tornes a pecar. O Kardec, ele explica esta passagem do Evangelho no item 13, né? Mas antes vamos procurar entender o contexto histórico dessa passagem, né? Os fariseus, eles queriam que Jesus caísse em contradição para que ele pudesse ser preso. Então, nesta passagem, os fariseus queriam pegar Jesus em falta em relação ao cumprimento da lei mosaica. Por quê? Porque o adultério era considerado crime, ou também em contradição aos seus ensinos, visto que o apedrejamento da mulher adúltera seria uma incoerência, uma contradição aos ensinos de amor e de perdão que Jesus colocava para todos nós. Então, Jesus simplesmente diz que aquele que dentre eles estivesse sem pecado, isto é, sem nenhum erro, que nunca tivesse errado, né, sem nunca jamais tivesse
infringindo alguma lei, que atirasse a mulher a primeira pedra. Nenhum deles atirou. Então não havia nessas palavras de Jesus nada que desrespeitasse Moisés e nem incoerência com seus ensinos. Jesus não podia proibir de se reprovar o mal. Ele mostrou que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Isto é, mostrou que nenhum deles estava isento de erros. Portanto, não tinha autoridade moral alguma para julgar, condenar e também aplicar a pena de morte. Jesus deixa bem claro a necessidade que todos nós temos de praticarmos a indulgência, termos boa vontade em sermos misericordiosos com os outros, com os erros dos outros. Porque nós não podemos condenar as pessoas aquilo que ainda nós fazemos. Todos nós erramos, todos nós temos defeitos e geralmente o defeito que a gente enxerga no próximo é o defeito que a gente tem em nós. Todos nós somos espíritos em desenvolvimento, todos nós estamos sujeitos a inúmeras falhas, a enganos e também a omissões. E Jesus nos ensina nesta passagem sobre a importância de não julgarmos precipitadamente as criaturas e, consequentemente, não atirarmos a primeira pedra naqueles que nos parecem errados. E que não devemos julgar os outros com mais severidade do que julgamos a nós mesmos. Porque grande parte das vezes, quando nós erramos, nós somos benevolentes com os nossos erros. A gente encontra inúmeras desculpas para justificar as nossas atitudes. A gente bota a culpa no estresse, a gente bota a culpa em alguma coisa sempre. Mas a gente geralmente é muito severo com os erros dos outros. E também a gente não costuma usar a mesma medida para avaliar os outros, que gostaríamos que usassem para nos avaliar. A tendência nossa é o quê? É nos acharmos criaturas mais perfeitas da Terra e que sempre estamos certos. E os outros estão sempre errados. Só que a maledicência, a maldade, revelam a nossa imperfeição. Daí a necessidade de estarmos sempre atentos como andam os nossos pensamentos, as nossas atitudes e aquilo que nós falamos. Hoje, quando vemos também um fato ou uma notícia bárbara na mídia, nós não condenamos mais as pessoas pelo apedrejamento, Graças a Deus, nós acabamos evoluindo, mas nós continuamos julgando e condenando as pessoas, atirando pedras mentais, pensando e fazendo comentários a respeito dos outros. Não podemos julgar, por quê? Porque nós não estamos na pele do outro, nós não sabemos o que ele vive, o que acontece no seu cotidiano, ou então não sabemos quais são, de repente, as suas motivações que levaram a determinado fato, E também não sabemos do histórico de vida da pessoa, a criação que ela teve e, sobretudo, nós não temos ideia do passado espiritual daquela pessoa. Então, é muito importante a gente sempre se colocar na posição do outro. Se estivéssemos, de repente, numa posição difícil em que muitas pessoas se encontram, qual seria a nossa reação? Outro aspecto também importante com relação ao julgamento é o que se julga. Julgar uma ação é diferente de julgar a pessoa, a criatura. Nós podemos julgar e condenar, nós podemos julgar e considerar o adultério moralmente errado. Mas nós não podemos e devemos julgar a pessoa adúltera, como nesse caso aqui da passagem do Evangelho. Por quê? Porque a gente não sabe quais são os motivos que levaram a pessoa a cometer o adultério. Aí a gente para pensar, então quer dizer que a gente não pode criticar aquilo que está errado? O Kardec ele vai esclarecer no segundo parágrafo do item 13 que existem dois motivos na censura da conduta alheia. O primeiro motivo é o motivo que vem da maledicência, da maldade, que faz com que busque desacreditar a pessoa cujos atos se critica. Essa maledicência, essa maldade é demonstração da nossa imperfeição moral. E aí nós precisamos entender que nós precisamos reeducar
os nossos pensamentos, nossos sentimentos e as nossas emoções também. E também Kardec coloca que se de repente o segundo motivo de uma censura da conduta alheia pode ser um motivo bacana, pode ser um motivo bom, que é reprimir o mal. Apontar o mal onde aparece com o propósito de combatê-lo pode ser uma atitude louvável, uma vez que daí pode surgir um bem. Mas tudo depende sempre da intenção. O verdadeiro amigo, de forma sincera, delicada e no momento certo, ele pode sempre nos indicar algo de errado, um defeito, mas ele vai sempre fazer isso com muito amor e vai sempre nos induzir a corrigi-lo, sempre com carinho, com muito amor. Vamos, nesse momento, fazer as nossas vibrações? Vamos vibrar muito amor, muita paz, muita saúde e muita proteção aos nossos lares, aos nossos amigos e familiares reencarnados e também desencarnados, pelo Centro Espírita da Consolação, por toda essa equipe de trabalhadores reencarnados e desencarnados também. Vibrando muito amor, muita paz, saúde, coragem, esperança, força e harmonia a todos aqueles que estão em hospitais, pronto-socorros, leitos, ambulatórios e UTIs. Também vamos vibrar muito amor, muito carinho, muita luz, muita harmonia e muita paz a todos aqueles que estão em prisões, manicômios, orfanatos, asilos, casas de repouso, também por aqueles que estão abandonados nas ruas. Graças a Deus. E vamos, nesse momento, nos colocarmos receptivos para receber o nosso passe. Graças a Deus. E vamos, nesse momento, também mentalizar uma pessoa para receber o passe à distância. Graças a Deus. Vamos, nesse momento, encerrar o nosso encontro de hoje, agradecendo sempre e novamente as palavras do Evangelho e que possamos ter a força, a disciplina para vivenciarmos esses ensinamentos. Graças a Deus.